Vamos lá agora para o segundo problema. Quando em repouso, uma corneta elétrica emite um som de frequência 512 Hz. Numa experiência acústica, um estudante deixa cair a corneta do alto de um edifício. Qual a distância percorrida pela corneta durante a queda até o instante em que o estudante detecta o som na frequência de 485 Hz? Ele diz para desprezar a resistência do ar. Então aí aquelas questões de múltipla escolha, né? 5 alternativas. Então vamos lá. Primeiro detalhe nessa questão. Ele fala de um objeto que tem uma certa frequência em repouso e esse objeto está caindo. Ao cair, ele vai emitir um som que é percebido pelo observador com um valor de 485 Hz. Então a frequência de 485 Hz. Então de cara já se vê um efeito Doppler aí acontecendo, né? Uma fonte sonora em movimento em relação a um observador. Então logo de início vamos lembrar de aquela convenção de sinais, né? Então vamos ver o seguinte. Aqui no esquema a gente tem o sentido que vai ser convencionado positivo. Tudo que acontecer nesse sentido é positivo, né? Que é o sentido observador para a fonte. Tudo que acontece nesse sentido é positivo e tudo que acontece contrário é negativo. Lembrando aquela fórmula clássica da frequência em relação ao observador, se a frequência em repouso da fonte vezes a velocidade do som, né? No caso, como o observador, o sinal de mais vai ser somente se ele estiver se deslocando nesse sentido, e o sinal de menos caso contrário. Só que no nosso caso, o observador está em repouso, porque ele vai ficar em cima do prédio. Então a velocidade do observador é zero. Para a fonte é a mesma coisa. Caso a fonte esteja se deslocando nesse sentido aqui da seta vermelha que eu convencionei positivo, a velocidade dela vai ser positiva. Caso contrário, velocidade negativa. Como a fonte está se deslocando, no nosso caso, se afastando do observador, né? Então ela está se deslocando no sentido positivo. Então aqui na fórmula vai ter um mais. Então vamos nessa. Então, vou colocar aqui, né, por exemplo, essa figura, né? Para exemplificar. Eu considerei que ponto de onde ela foi abandonada, a corneta tem posição zero. O eixo X eu coloquei apontando para baixo. E o sentido positivo, então, para a gente colocar os sinais corretos na nossa equação de Doppler, vai ser sentido observador-fonte, nesse sentido positivo, coincidindo também com o sentido positivo do Y. Certo? Então, na situação, a gente tem o seguinte. Em um determinado instante T1, quando a fonte está a uma distância H1 do observador, ela emite um som. Certo? Então, nesse instante, ela tinha uma determinada velocidade, que eu chamei de VC, velocidade da corneta. É claro que a expressão que dá a frequência, ouvida pelo observador, vai ser essa equação 1, né? Frequência em relação ao observador é igual a frequência em repouso, velocidade do som, dividido pela soma da velocidade do som com a velocidade da corneta. Como eu disse, não é mais porque ela está se deslocando no sentido observador-fonte, que é o sentido que eu convencionei positivo aqui para fora. Então, essa é a equação 1. Claro, a velocidade V é a velocidade do som, né? Que no caso ele deu o valor de 340 metros por segundo na prova. A primeira frequência em repouso 512 Hz e a outra 485 Hz, né?
da frequência percebida pelo observador, e nesse momento ela tinha velocidade vc, nós não sabemos. Mas é só considerar o seguinte: a gente tem a velocidade do som, não temos a velocidade da corneta, mas temos tanto a frequência. Temos tanto a frequência de repouso quanto a do observador. Então a gente pode determinar a velocidade que a corneta tinha ao emitir o som que foi percebido com essa frequência em relação ao observador. Só que a gente tem que prestar atenção no seguinte: essa distância que a gente encontrar não vai ser a distância pedida no problema. Ele quer a distância que a corneta está do observador quando ele vai ouvir o som com essa determinada frequência emitida pela fonte. Ora, mas quando o observador ouviu o som que a fonte emitiu quando tinha velocidade vc, ela já vai ter se deslocado em um certo ΔH para baixo. Ela já vai ter se deslocado em um certo ΔH. Porque do tempo que leva para o som chegar até lá em cima e o observador ouvir, esse tempo a fonte vai ter se deslocado em um certo ΔH. Certo? Então vamos lá. O valor da distância que ele vai querer no problema, então, é a distância H2, que é a distância que a corneta se encontra no momento em que o observador ouve o som com frequência F0. Então vamos lá, né? Primeiro vamos arranjar a equação 1. Arranjando a equação 1, aquela estratégia de multiplicar em cruz, né? Vamos multiplicar aqui em cruz e aqui também, certo? A frequência F0 vem para cá para o denominador do segundo membro e essa soma de velocidades vem para o numerador. Então o que a gente obtém aqui? Soma das velocidades dá a razão entre as frequências e a velocidade do som. Só que no caso eu quero a velocidade da corneta, então eu posso passar. O que eu posso fazer é subtrair a velocidade do som dos dois lados, né? Subtraindo o valor da velocidade do som dos dois lados, colocando o valor em evidência, vai ficar V que multiplica a razão entre essas frequências menos 1. Com os valores dados na questão, né? Lembrando que os valores são dados no início da prova, os valores de constantes que vão se usar. Cabeçalho da prova, né? O valor da velocidade vai ser 340 vezes 512 por 485 menos 1. Fazendo essas contas, né? Portanto, a velocidade da corneta 18,9 metros por segundo. Pronto, sabendo-se da velocidade da corneta, agora a gente pode obter a distância H1, a distância que ela se desloca até emitir o som que vai ser ouvido com essa frequência F0. Basta usar a Torricelli, né? Porque a gente já tem a velocidade e ela parte do repouso. A gente pode se... Considerando então o sistema de referência que a gente representou na figura e a equação de Torricelli, tem que a velocidade da corneta ao quadrado é igual à velocidade com que ela inicia o movimento, que é 0 quadrado, mais 2 vezes a aceleração da gravidade e a variação do y, né? Que no caso vai ser H1 menos 0. Aí a gente pode escrever H1, a velocidade da corneta ao quadrado, sobre 2G. Substituindo os valores e determina H1 como 18,23 metros. Só que aí tem uma coisa. Lembra, a gente precisa da distância total, né? Até o instante em que o observador ouve o som. A gente precisa determinar o ΔH. Então, como é que eu determino?
Primeiro a gente vai determinar o tempo que leva para o som percorrer H1, né? Chegar o som leva tempo que leva para o som chegar até o observador. Basta dividir H1 pela velocidade do som, né? A velocidade do som vezes o intervalo vai dar a distância H1 percorrida. A distância percorrida dividida pela velocidade vai dar o intervalo de tempo que leva para o som se deslocar. Então, substituindo os valores, né? 18,23 H1 340, né? Velocidade do som. Então dá esse valor de ΔT, 0,0536 segundos. Enquanto isso, a corneta se deslocou de ΔH, né? A gente vai calcular o ΔH utilizando essa expressão aqui. A gente vai considerar que é como se a corneta tivesse iniciado o movimento dela em H1, com velocidade inicial Vc. Depois de um intervalo de tempo ΔT, qual foi a distância que ela percorreu, né? A gente vai usar esse raciocínio. Se você quiser ver a demonstração disso, basta ir lá no Instagram do canal. Vai ter uma demonstração dessa expressão aí. Por que ela dá certo, né? Por que a gente vai utilizar? Substituindo agora os valores, né? Variação da altura vai ser Vc 18,9 vezes o intervalo de tempo 0,0536 mais um meio de G, né? 9,8 vezes tempo ao quadrado, né? Que é 0,0536 ao quadrado. Fazendo essas contas, vamos encontrar então que o ΔH vai dar 1,03 metro. Então, terminando o que nos interessa, que é o H2, a distância total percorrida até o observador ouvir o som. Então vai ser H1 mais esse ΔH. É só substituir agora os valores, né? 18,23 mais 1,03. E isso vai dar 19,26. Lembrando o seguinte. A nossa resposta, seguindo o conceito de algarismos significativos, ela precisa ter 3 algarismos, né? Você pode perceber que todos os valores numéricos que foram fornecidos no problema tem 3 algarismos. A frequência tinha 3, 512 Hz, por exemplo. A outra de 485 Hz tem 3 algarismos. A velocidade do som foi dada com 3 também. Então, pela teoria dos algarismos significativos, não faz sentido você colocar a resposta com 4. Tem que ser com 3 também. Aí, para colocar a resposta com 3 algarismos, o que você faz? Eu vou dar a regra de arredondamento, né? Você precisa descartar o 6, mas quando ele vai embora, o algarismo que fica, que é o 2, tem que ser acrescido de 1, né? Então é por isso que a altura 2 dá 19,3 metros. 19,3 metros, que é, no caso, a resposta certa, o item E. Então, o vídeo foi esse. Um grande detalhe para se levar em consideração na questão, claro, além do efeito Doppler, é o fato de que a corneta continua caindo enquanto o som se desloca até a pessoa, até o estudante, e é preciso calcular esse acréscimo de deslocamento para encontrar a altura total no instante em que o estudante ouve o som emitido pela corneta. Então, era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você achou interessante, comenta, se inscreva, compartilhe, curte, para que eu possa continuar fazendo mais vídeos, trazer mais problemas. E é isso. Valeu, fui!